Eu tô quase arrependida de não ter dividido esse vídeo, mas eu vou falar bem rapidinho sobre cada um deles, para dar pelo menos uma pincelada inicial e não ficar muito extenso, tá bom? Eu sou a Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever. Ative também as notificações. Assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também. Deixa um recadinho aqui pra mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicaCcarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Vou deixar também a minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro de mimo, tá bom? Bora agora para TBA. Eu demorei um pouquinho para concluir esse mês de junho, porque eu pensei em gravar já na semana passada. Mas eu acabei fazendo minha meta, incluir alguma coisa a mais. Aí eu disse, não, então deixa eu ler com calma, concluir esses extras. E aí eu falo realmente tudo no início de julho, tá bom? Eu gostei muito, foi um mês muito produtivo. Não apenas pela quantidade, porque eu acho que leitura não deve ser dimensionada por quantidade. Acho sofrível isso quando as pessoas pensam que TBR é quantidade, quando na verdade não é. Mas muito mais experiência de leitura, né? Você ler, você entender, você relaxar, você curtir. De fato, aproveitar o livro. O primeiro livro que eu li foi esse aqui, Mulheres Confiantes, da Tori Felter. Esse livro aqui eu ganhei da Edviges, a tia do Davi, de presente de aniversário. É uma edição lindíssima, é da Tori Felter. Eu já tinha contato com a escrita da autora no seu Lady Killers. Olha que folha de guarda lindíssima, tem fitilho, pintura trilateral, o corte colorido, como a gente costuma falar. E aqui tem várias histórias de mulheres criminosas, mulheres que cometeram crimes diversos. Tem várias protagonistas de épocas diferentes, de nacionalidades diferentes. E eu achei todas as histórias muito boas. Algumas mais, outras menos. Mas é engraçado porque a gente percebe, né, o poder de persuasão de algumas pessoas. A pessoa criminosa, ela não só encontra, aquela que comete golpes, ela não só encontra pessoas frágeis, mas ela tem um poder de argumentação, de envolver outras pessoas, de atrair muito forte. E é perceptível aqui nessas narrativas. Algumas cometeram trambiques, roubando milhões, outras cometeram assassinatos. E são listas assim bem extensas, mas a bem da verdade que é mais a questão mesmo do golpe, da golpista, né? E aqui surgiu até a figura de uma mulher que ela enganou ela enganou um atleta olímpico e assim ela cometeu grandes golpes. E é interessante isso, né? Até esse homem depois perdeu patrimônio, deixou de ser atleta, ficou esquecido, foi ridicularizado pela mídia. Mas é muito interessante mesmo, porque a gente percebe a questão do poder de influenciar, né? Até golpes mesmo com religiões, pessoas que fingiam terem poderes sobrenaturais, enganavam pessoas e atraíam multidões. É bem interessante, bem interessante. O foco aqui, de fato, é mais a questão do crime, do golpe, do estelionato, né? Do que, na verdade, é o outro livro da autora, que seria Lady Killers, que era focado na questão de assassinato-morte. Muito bom, super recomendo. A escrita da autora é leve, é bem assim fluida e vale assim muito a pena. Quem não conhece essa história, conhecer. Aí o segundo livro que eu li foi esse aqui, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da filósofa brasileira Djamila Ribeiro. Eu gostei muito. Tudo que eu leio da autora acho que só vai acrescentando e trazendo
ideias novas e acrescentando ideias iniciais que eu já tive com contato com a escrita dela, de outros livros e de outros autores. E aqui ela versa sobre várias coisas, né? Aqui ela fala um pouco sobre essa questão da máscara da escravidão que era imposta ao escravizado, que lhe impedia muito mesmo, além da defesa, da fala, às vezes até suprimir o choro, o desespero dele, né? E hoje, se a gente fosse pensar numa perspectiva contemporânea, a máscara contemporânea hoje da escravidão no mundo, no Brasil e no mundo, é quando as pessoas tentam limitar a fala do ativismo preto, né? Tentam minimizar, tentam ocultar essa dialógica que nós da comunidade preta traz sobre muitas outras coisas, mas um ponto que eu gostei aqui também foi ela trazer a questão do fetiche em relação à pobreza, quando artistas e canais e a mídia de uma maneira geral traz essa pobreza como um troféu, no sentido de chegar uma pessoa salvadora que vai trazer aquela pessoa preta um mundo de Cinderela e de princesas e de uma oportunidade única de ter coisas que nunca teve. E realmente, de fato, a mídia sempre explorou essa fetichização, desculpa, da pobreza. Eu gostei muito, super recomendo. Eu fiz um vídeo, opinião, resenha sobre esse livro. Eu vou deixar linkado se você lembrar. E aí quem quiser acompanhar e ver com mais detalhe, super recomendo. Um livro maravilhoso. Eu quero ler outras coisas dela, sabe? Paulatinamente a gente vai adquirindo e lendo. Aí li a ilha, eita, que hoje eu estou enrolada nas palavras. A Ilha do Doutor Moreal, de H.G. Wells, livro maravilhoso. Aqui ele vai falar sobre várias coisas. Temos o Prendick, um protagonista que vai se aventurar aí numa embarcação e ele vai ficar meio que preso, refém ali. E lá nessa embarcação vai ter um desembarque, um naufrágio, e essa embarcação está levando alguns animais. E ele vai se deparar nessa ilha exótica, onde tem muitos animais, e tem o Dr. Moreal, que faz alguns experimentos bem exóticos, bem antiéticos, e é bem interessante, porque aqui vai tratar a ficção científica naquela coisa do experimento do animal, trazendo a ele uma roupagem meio que humana, meio que androide, meio que robô. E é bem interessante, é bem interessante. É um livro pavoroso, a gente percebe assim o terror e o horror implícito na obra. E super recomendo. Eu quero ler outras coisas do autor, ler algo já, mas eu quero ler muito mais outras coisas, porque eu acho que tudo que H.G. Wells escreveu é muito bom. E super recomendo, assim, super recomendo. É um livro maravilhoso, assim. Eu não sei, eu sinto que algumas pessoas quando leem esse livro ficam meio assim, chocados, né? Talvez porque não se identifique tanto com sci-fi, com com essa ficção, com essa literatura ficcional de ficção científica, de terror e horror. Mas eu gosto muito e super recomendo. Acho a capa linda, assim, é um livro simples, pela editora Princess, mas eu gosto muito, assim, e acho maravilhoso esses autores que entram em domínio público e que tem editoras que trazem até essa roupagem numa brochura simples, mas com preço bem tá ok, bem acessível, para que todo mundo tenha acesso. Eu super recomendo. Aí continuei a leitura de Paraíso Perdido de Milton. Esse livro eu estou lendo no LC com a Camila, do canal Qual Próximo. Vou deixar o canal de Camila na descrição. E aqui continua a narrativa, né? É interessante porque aqui ele discorre de algumas coisas e eu entendo que Milton ele se opôs a algumas coisas que estavam no escrito bíblico, e até eu acho que a obra deve ter sido considerada na época meio herética mesmo, porque ele distorce de algumas coisas. É importante frisar que o homem foi a grande joia da criação na égide bíblica, e diferente do que o autor tenta mostrar, Adão foi um homem muito inteligente. Dentro da égide bíblica, foi ele que nomeou todos os animais, tudo que
que existe aqui na Terra. E não tem como não ser uma pessoa inteligente fazendo isso. E eu sinto que Milton meio que tenta diminuir esse papel do Adão, até na sua inteligência. Eu acho super assim, sofrível algumas coisas, sabe? Na literatura, sim, porque eu entendo a crítica à religião, ao escrito bíblico, ninguém é obrigado, mas assim, acho que é subestimado demais, sabe? É um livro tão significativo, né? Que inspirou e tem inspirado, aí eu vou falar para o bem, tantos povos durante séculos e séculos. Mas super recomendo, estou gostando e agora a gente vai finalizar nesse mês de julho. E super recomendo, se você tem Paraíso Perdido na estante, não perca mais tempo. Tire, desengavete e se permita ler, porque eu acho que é um clássico de primeira linha e depois que você começa a ler, você percebe o quanto se perde tempo não lendo esse tipo de obra. E aí, continuei nessa sequência de LC, lendo 20 Mil Léguas Submarinas, de Júlio Verne, um autor também assim favoritinho da vida. Eu acho que tudo que Verne escreveu é maravilhoso. Eu quero ler tudo que eu puder a respeito dele. E aqui a gente vai continuar com aquela aventura, né, ao fundo do mar. A gente vai concluir, eu e Flaviana, do canal Xícara Literária, essa leitura nesse mês de julho, mas é que a gente já chegou um pouco mais da metade do livro. E é maravilhoso, né? Aqui tem muitos pontos significativos e uma coisa assim que ficou muito assente e que eu já conhecia, mas na leitura desse livro e que o protagonista coloca a questão da importância da grande expedição ela ser realmente, de fato, de ordem numérica grandiosa. Porque só prevalece assim, uma expedição pequena ou mediana não prevalece nunca. Tem aqui uma visão um pouco colonialista, tá? Dessa coisa da navegação, quando coloca os índios como selvagens e as mulheres como objeto de barganha e de venda, de compra e venda. Mas tirando esses aspectos problemáticos que um clássico pode ter, esse tipo de clássico, eu super recomendo também. O autor é maravilhoso, eu acho que ele foi um grande visionário, né? Criou coisas maravilhosas. Aí um conhecido meu fez, tu tá lendo esse livro? Engraçado, porque aconteceu agora recentemente esse problema aí da embarcação. Aí eu prefiro nem comentar muito, porque não foi coincidência, não tem correlação não. Eu não comecei a ler o livro por causa disso aí não. Mas nem quero tecer comentários sobre isso, porque acho sofrível e vale a pena comentar que enquanto as telas do mundo estavam preocupadas com 5 ricos exóticos que, enfim, né, foram se aventurar num investimento muito caro, mas pouco seguro, a gente pensa nas vidas pretas que estão aí no mesmo momento à deriva no mar, eu acho que na Grécia, né? E simplesmente eu ouvi falar que até alguns não podem nem ser resgatados. E eu vi uma entrevista que um tripulante fez assim. É comum, quando eu vou pescar, a gente vai pescar, a gente encontra um outro corpo, né? E aí eu faço aquela pergunta, porque algumas vidas são tão caras, tão preciosas e outras são tão menos, né? Vale a reflexão e eu gosto de jogar isso aí para vocês, porque a gente tá na vida para isso, né? Para questionar esse tipo de olhar, porque um olhar para uma coisa, um fato é um olhar e para outro fato é tão diferente. É como se algumas vidas fossem menos importantes. E aí dei sequência a minha tibia lendo Última Parada em Auschwitz. Eu nunca pronunciei essa palavra direito, desculpa. Meu Diário de Sobrevivência é do Ed De Winde. Ele foi um jovem médico que sofreu com o Holocausto. Ele foi para um campo de concentração e ele
passou aqui por situações muito difíceis. Ele perdeu a esposa lá nesse campo e ele trabalhou na parte mesmo do campo, do hospital, do ambulatório. As imagens são um pouco escuras, uma pena, mas aqui são algumas fotos da vida dele. Ele foi um sobrevivente do campo e quando ele escreveu esse livro, ele não escreveu em diário, ele quis fazer mesmo assim um romance e não quis se colocar da primeira pessoa e escrever em terceira pessoa. Eu acho que para diminuir o horror de tudo aquilo que ele sofreu. Acho uma pena nesse aspecto, porque eu acho que se ele tivesse escrito como diário, talvez o livro tivesse um alcance maior, de público mesmo, mas uma história muito forte. Aqui é muito bom, porque é um olhar de um médico sobre os experimentos médicos, que a gente sabe que não foram experimentos médicos, foram experimentos de terror e horror contra a população dos campos de concentração. Ele vai enfatizar as marchas da morte. E ele sobreviveu. Esse livro ele iniciou no campo e terminou no campo. É fato único, porque não teve outros que fizeram essa empreitada. Sempre a gente tem diário que se iniciou no campo e não foi concluído, ou começou e foi concluído fora. E aqui não, ele iniciou o livro e terminou no campo, e super recomendo. Assim, livro maravilhoso, muito forte, mas muito necessário. Não podemos nos calar diante da bárbara, que foi a Segunda Guerra, o Holocausto e esse antissemitismo, né? As pessoas precisam ler um pouco a respeito, não só de guerra, mas entender as raízes do problema do antissemitismo. E aí eu jogo para vocês a Noite dos Cristais, que foi um evento icônico, muito significativo para a Segunda Guerra Mundial, para o Holocausto e para o antissemitismo, né? E precisamos sempre relembrar essas histórias tristes para que elas não sejam pauta de repetição. Gostei muito da leitura. Pena que eu não conhecia antes esse livro. E aí dei sequência à leitura de Guerra com O Mundo de Anne Frank. Aqui vai falar, ó que linda a folha de guarda, azulzinha. Aqui vai falar um pouco sobre a história da Anne, mas não um diário especificamente, mas um livro que vai falar da vida dela, contar toda a sua história, desde o nascimento ao anexo, a sua morte, amigas, o seu pai depois quando recebe da mão de amigos o diário e aí decide publicar. E é um livro muito bom, super recomendo. Quero ler outros escritos da Anne, porque eu acho que são super interessantes. Eu gosto muito da narrativa. É duro porque sempre a gente vai pensar não só na Anne, mas nas outras vítimas, e vítimas tão inocentes. Mas livro maravilhoso, achei muito bonito. Assim, o papel é um papel tipo fotografia. E as ilustrações eu achei muito bonitas, porque são coloridas. E bem gostoso a leitura. Amei muito. Eu ainda tenho alguns livros de Segunda Guerra, e nessa temática de Anne Frank, que daqui para o final do ano eu quero finalizar. Aí li Assassinato no Expresso Oriente, tão falado, tão comentado. Gostei da leitura, que vai falar sobre a morte de uma pessoa no vagão, né, no Expresso Oriente, Hatchet, será que se pronuncia assim? E do protagonista, e sempre aquela coisa de Poirot e outros o assessoram e concomitante a ele, procurando desvendar o mistério. A gente entende aqui que na vida desse homem que foi morto tem outras situações complicadas e que aparentemente várias pessoas poderiam ter interesse em matá-lo. Eu gostei muito da leitura, não sei se eu quero assistir ao filme, mas gostei. Tem outros livros aqui da autora e quero dar sequência, né? Eu acho que tudo que a Agatha fez é sempre muito bom. Um livro pega mais, outro menos, mas leitura maravilhosa. Super recomendo. Mais um pra conta, né? E aí, para finalizar a TBA, eu li Coração das Trevas, de Joseph Conrad.
Foi um livro que eu ganhei também de Flaviana, Flá, Xícara Literária. E aqui é um livro maravilhoso, né? Vai contar a história de Marlon. E Marlon ele vai para uma expedição. E essa história se ambienta no Congo. E lá ele vai encontrar o Kurt. E aqui é quando a história vai se afinar na questão mesmo do terror, do horror, implícito na própria obra. Eu fiz algumas marcações, alguns trechos aqui que para ler para vocês, mas acho que não vale muito a pena eu ler, mesmo tendo separado, porque eu acho que ficaria um vídeo muito extenso. Esse livro ele tem alguns aspectos problemáticos por endossar a questão do colonialismo, mas da mesma forma que endossa, eu sinto que é uma denúncia. O Conrad, endossando o colonialismo, ele também denunciou a prática. E é muito interessante a gente se ver no olhar de Kurt, desse protagonista, e o quanto o colonialismo foi prejudicial, né? Aí vale lembrar que existem dois aspectos do colonialismo que eu relembrei na leitura do livro, que inicialmente o colonialismo ele teve aquele papel de propagar uma fé, né, e salvar povos bárbaros. E depois esse argumento foi diminuindo e transformou-se num segundo argumento para justificar a bárbare do colonialismo, a questão da importância do desenvolvimento. E hoje, em dias contemporâneos, é interessante a gente perceber que tem pessoas que endossam essa fala sobre a questão do racismo, e aí não mais só o colonialismo, quando elas dizem que foi necessário, foi importante que alguém tinha que ser mão de obra. Né? Aí é importante frisar isso aqui. Eu sei que tem um filme muito comentado, Apocalipse Now, do grande diretor Coppola. Eu não tenho vontade por assistir. Eu ouvi comentar o seguinte, que quem lê o livro e assiste o filme até que tem um ok, mas quem faz o caminho inverso de assistir ao filme se decepciona com a leitura do livro. E o filme eu sei que se passa na Ásia, aqui é no Congo, né? E a gente tem que pensar no marfim, a gente tem que pensar nas pedras, a gente tem que pensar no mundo de países europeus que dividiram o continente africano e cada um pegou sua fatia para explorar, e tem aspectos interessantíssimos. Fiz a leitura, gostei muito, achei o livro curto, assim, eu pensava, antes de adquirir, porque foi um presente, que era um livro mais extenso, mas não, é curtinho, uma leitura que você faz tranquila. Tem pontos muito fortes de terror e horror, mas para mim isso aí não tá ok. E é um livro que eu desejo ler em outros momentos, né? É um vitoriano, vale frisar, e porque o autor foi, e super recomendo. Eu tô com vontade de ler trecho, mas não vou ler não, eu só vou citar aqui um canal, que aí depois que eu li, eu assisti algumas resenhas, para ver o que é que eles iam falar a respeito da obra, mas Coração das Trevas tem uma resenha muito boa do Silvio Almeida. Eu não sei se vocês conhecem, ele tem canal no YouTube e tem Instagram, bem ativo aí nas redes sociais, e ele hoje é ministro no atual governo, eu acho que dos direitos humanos. E eu quero recomendar vocês irem no canal do Silvio, porque ele é advogado, né? Então ele vai fazer uma resenha não tão focada em cima da narrativa do Coração das Trevas. Quem leu conhece a história e aí não tem muito o que falar, mas aí ele vai trazer outros aspectos importantes da obra, e eu acho que vale super a pena. É uma resenha que ele se propõe a fazer em 8 minutos, mas ele nunca consegue fazer em 8, ele sempre estende um pouco, mas eu queria deixar essa sugestão para que vocês conheçam o canal. Eu acho as resenhas dele maravilhosas, porque muito mais do que literários, ele vai buscar aspectos políticos, jurídicos, a etimologia, aspectos históricos, sociológicos da obra, né, e da relevância da obra. Então, assim, amei a leitura, achei maravilhosa. E aí,
Esse livro do Expresso Oriente e Coração das Trevas foi leitura extra, porque não tinha entrado na minha TBA, então gostei por ter feito esse um pouquinho a mais, porque eu acho que quando a gente consegue incluir algo a mais é sempre uma alegria. E para finalizar, eu li o segundo conto, a segunda narrativa desse livro aqui, Irmãs da Revolução, de autoras diversas. Eu fiz uma resenha sobre esse livro e a resenha que eu fiz foi sobre essa história, Minha Calcinha de Flanela, e a resenha está bem interessante e queria deixar como dica para vocês, quem não assistiu, assistir e ver minhas maiores impressões sobre essa história. Finalmente finalizei o assistido do Box 3 da Corrida Maluca, ou melhor, do Disco 3. E finalmente eu finalizei essa série maravilhosa, que tem vários protagonistas. Aqui a gente vai ver um casamento até numa das histórias da Penélope com Peter. E gostei muito, eu acho que todas essas histórias são muito boas. E matei aquela saudade mesmo da infância. E queria deixar essa dica também para ser assistido. Eu gosto muito de desenhos antigos. Tem algum aspecto problemático da época, óbvio, porque os desenhos de antigamente não tinham aquela preocupação com fatores éticos e educacionais, mas ainda acho que é uma boa fonte de entretenimento. Eu até assisti com um conhecido meu, Rosas, ele lá onde ele mora, bem distante, eu aqui, e a gente ia tocando figurinhas e como ele é quadrinista e entende bem, assim, faz resenha sobre gibis, eu gostei de ter feito esse assistido em parceria, porque a gente aprende muito quando a gente escuta alguém que tem um conhecimento técnico sobre aquilo, tá bom? Então foram essas leituras, quem quiser comentar, quem quiser também dizer o que leu, quem quiser falar um pouquinho, fica à vontade, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!